a nossa apresentação sobre tendências de marketing para 2023. E sobre isso, pessoal, eu sempre falo para quem acompanha, eu sempre estou trazendo para vocês que é muito importante você entender sobre todas essas tendências de marketing para 2023, né? Tudo que está surgindo, tudo que está acontecendo. Até deixei uma coisa bem futurista aqui nos nossos slides para trazer para vocês justamente essa visão. E claro, eu preciso dizer para vocês que o mundo mudou, né? Então, quando a gente fala sobre ciclo de vida de tendência, de aceleração de tecnologia e tudo mais, a gente teve um encurtamento depois da pandemia. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais conectadas e isso fez com que as pessoas compartilhassem mais informação. E quanto mais informação você compartilha, mais eu tenho uma aceleração tecnológica. Isso fez, inclusive, que a maturidade dos negócios digitais tivesse que ser acelerada. Então, mais pessoas começaram também a entrar nesse mercado digital. E eu quero trabalhar aqui com você, já que você está aqui na nossa super aula, se você conseguiu, tá? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui como reflexão, e aí você pode comentar aqui que depois a gente vai ler e responder tudo para vocês. Mas se depois da pandemia você conseguiu escalar, vender mais na internet, ou se depois da pandemia você teve dificuldade, comenta aqui para mim nessa nossa super aula, porque eu vou trazer também a minha visão sobre tudo isso, tá? Deixa eu até olhar se está tudo ok na nossa transmissão. Eu sempre gosto, eu sou um cara que sempre gosto de estar vendo, ó, tá tudo ok. Então vamos lá, vamos continuar a nossa transmissão. Sou sempre um cara que está sempre buscando trazer isso, né? Deixa eu até, já que a gente está com tudo ok na transmissão, vamos colocar aqui um outro visual que eu acho que fica até melhor para nossa apresentação, que é esse aqui, né? Vamos trazer aqui esse visual direto para vocês. Então, nessa parte de tendência, nessa mudança, né, eu como consultor, como profissional que estava lidando com várias empresas há algum tempo, já desde o Sebrae, eu estava muito com o papel de evangelizador, ou seja, eu estava falando para as pessoas, vão para a internet, que na internet a gente consegue ter resultados de escala, a gente consegue vender mais, a gente consegue fazer um tráfego. E muitas empresas e pessoas que eu atendia ficavam ainda meio que resistentes. Por quê? Porque eram empresas que trabalhavam com negócio local, muitas vezes eram empresas que já tinham uma clientela fixa, que já tinha já uma força no presencial e enxergava a internet só como algo acessório, mais para um posicionamento de marca, até para estar saindo na vanguarda de toda essa transformação digital, até do que para negócios. E eu vinha batendo muito na tecla, desde 2014, eu venho batendo fortemente nessa tecla, que os negócios eles precisam estarem principalmente no digital. Tá? O físico ele vai ser algo que vai ser acessório, a gente vai inverter essa lógica. E eu tinha muita resistência dos empresários. Aqueles empresários que tiveram essa mudança percebida, que conseguiram ir para o mercado antes da pandemia, ir para o mercado digital, ir para a internet, muitos, inclusive, conseguiram escalar, vender muito mais. Já aqueles outros que não estavam com a presença digital definida, tiveram sérias dificuldades e muito, inclusive, fecharam até a porta. E quando a gente fala sobre isso, a gente viu a taxa de mortalidade que teve nas empresas. Então, a primeira coisa é que a gente acelerou o ciclo, e eu quero trazer isso aqui historicamente para mostrar para você o porquê a gente acelerou o ciclo depois da pandemia, e isso também influencia diretamente nas tendências que eu vou citar mais para frente. Antes, como é que funcionava o mundo? Né? A gente teve algumas evoluções, algumas invenções no mundo, fogo, roda, e uma das principais invenções foi a escrita. Então, a escrita talvez seja a primeira forma da gente ter um conteúdo mais que é passado de pessoa a pessoa. A gente tinha alguns outros conteúdos que eram feitos lá na antiguidade, mas foi através da escrita que a gente conseguiu ter justamente esse ganho de conhecimento, porque através da escrita eu começo a compartilhar conhecimento, então as pessoas consigam registrar o que foi aprendizado e aí eu compartilho aquele conhecimento. Estudando um pouco sobre história, vendo um pouco sobre a origem da escrita, a gente vê muito a escrita cuneiforme dos sumérios, né? Também vê os arcádios trabalhando muito essa questão da escrita, e os hieroglíficos egípcios, e também as escritas lá
na antiga Mesopotâmia, trazendo com que as pessoas conseguissem ter até contabilidade antes de animais fazendo alguma coisa escrita. Então a gente consegue, na antiguidade, ver essa origem aí da escrita. Só que aí, o que aconteceu? As pessoas escreviam, deixavam cunhados em pedras, ou na madeira, ou até mesmo no papiro, que era o antigo papel, e passava a informação meio que manual. Então eu passava a informação, escrevia e passava um papel para a pessoa. Eu não tinha como criar cópias desse conhecimento até a chegada desse cara chamado Gutenberg. Depois de Gutenberg, lá em 1455, o que aconteceu? Eu tenho uma prensa. Então, na prensa, eu pego o papiro, eu pego aquela informação da escrita e eu tiro cópias de conhecimento, e através dessas cópias de conhecimento, eu consigo acelerar toda uma evolução tecnológica. Por quê? A partir dessa prensa, eu consigo gerar mais conhecimento de uma forma mais rápida e eu consigo distribuir mais o conhecimento. Isso dá um salto gigantesco na história de conteúdo, na história do marketing, na história de tudo no mundo. Por quê? Porque quando eu trago para esse ciclo de avaliação, de aceleração tecnológica, eu tenho aqui justamente a prensa de Gutenberg, e aí depois eu tenho toda essa questão, né? O heliocentrismo como a Terra como o centro do mundo, depois aí tem a questão da gravidade, eletricidade, heliocentrismo é o Sol girando em torno da Terra, né? O Sol como centro, na verdade. E aí nós temos também essa evolução do conhecimento. Então a gente começa lá em 1600 com o telescópio, aí a gente tem todas aquelas descobertas de Lavoisier nessa época. Depois nós temos essa questão da gravidade, né, que foi descoberta lá, e a partir da gravidade a gente tem alguns estudos mais científicos, a gente vai começando a distribuir mais o conhecimento até chegar na Revolução Industrial Inglesa, lá no motor a vapor. A partir daí, a gente tem uma aceleração muito forte, porque a gente tem uma escala de produção industrial que faz com que todos esses meios de comunicação eles acelerem, e a gente começa a distribuir o conhecimento de uma forma mais rápida. Aí a gente entra na eletricidade, tá? Lá no início do século XVIII, e depois a gente entra também a parte do telégrafo, lâmpada, e vem os meios de comunicação para distribuir esse conteúdo mais em massa, acelerando o que a gente chama de tecnologia. Então, toda tecnologia é acelerada com compartilhamento de conteúdo, com compartilhamento de informação, de conhecimento. Isso é um fato. E a partir do momento que a gente tem esses meios de comunicação entrando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem um ganho e uma aceleração tecnológica muito grande. Tanto que a gente tem aqui, telefone, rádio, TV e tudo mais, e a gente consegue ter uma aceleração gigantesca até um outro ponto que é crucial, que é a corrida espacial, né? A gente tem uma aceleração gigantesca com comunicação, e a gente pode falar sobre o primeiro meio de comunicação, sabe, o telégrafo, depois veio o telefone, depois veio o rádio e tudo mais, e a gente culmina ali na metade do século XIX, lá em 1950, com a força da TV, só que a partir daí a gente tem um outro movimento surgindo no mundo, que é a Guerra Fria. Então, depois que teve a questão do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a gente teve dois polos, que foi o socialismo e o capitalismo, brigando pelo comando mundial, digamos assim. E isso gerou uma corrida espacial que foi crucial também para a aceleração tecnológica. E a gente teve uma corrida espacial primeiro para o homem ir à Lua. E a gente teve, quando a gente busca na história, ver tudo mais, a União Soviética primeiro conseguiu mandar a Laika, um cachorrinho lá para o espaço, depois os Estados Unidos conseguiu mandar o Armstrong fazer a primeira viagem ao espaço e pousar na Lua, e isso foi um marco histórico muito grande, e inclusive impactou na nossa computação, na forma que a gente distribui conteúdo. Voltando um pouco, lá no final da Segunda Guerra Mundial, teve um projeto da IBM chamado Projeto ENIAC, que eram computadores gigantes movidos a válvulas fusíveis, e esses computadores eles conseguiam registrar informações. Então a gente tem um início também atrelado a todo esse movimento, essa transformação,
da informática. E quando a gente chega mais acelerando, adentrando próximo aos anos 2000, a gente tem uma aceleração muito grande porque por causa da internet. A internet ela ganha força lá no final do século XIX e tal, e a gente fala muito sobre isso, sobre essa internet ganhando essa força, tudo isso acontecendo, e acontece bastante, inclusive, essa comunicação mais de forma massiva. Lá na década de 90, a gente tem a consolidação da internet no mercado americano, e isso chega mais ou menos aqui em meados da década de 90 para o Brasil com mais força. A partir daí, eu tenho uma velocidade muito acelerada na transformação do mundo. Então a gente tem aí o microprocessador, Apple, Windows, Facebook, todas as redes sociais. E hoje a gente chega no ano de 2020, tá? A gente entra nesse século 21, 2020, trazendo justamente isso, né? Qual seria o ponto mais de inovação, de evolução? Depois da pandemia, a gente tem um corte muito grande de aceleração, e hoje nós estamos trabalhando com algumas situações para acelerar essa troca de comunicação, como o 5G, como o computador quântico e tudo mais, que isso aqui sobre o futuro cabe até uma outra aula para trazer para vocês. Mas o que é que eu quis trazer aqui para você, toda essa mudança, toda essa evolução? Mostrar que esse mundo ele é muito louco. É um mundo que está buscando, a gente está evoluindo bastante, a gente está vendo toda essa transformação de fato acontecer diante dos nossos olhos. Então você faz parte dessa transformação, você faz parte dessas tendências.